Amém, pessoal? Vamos à palavra de Deus, então? Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 4, versículo 32. Atos, capítulo 4, verso 32. Vamos ler? Curva sua cabeça um minutinho antes. Feche os seus olhos. Meu Deus, fala comigo, Pai. Fala com cada um de nós aqui nessa noite, Pai. Nós queremos te ouvir, precisamos te ouvir. Que o Senhor possa ministrar na nossa vida através dessa mensagem. Tudo que for falado aqui, que for dito, fique guardado no nosso coração, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos. Entregamos essa mensagem, começo, meio e fim, nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Diz assim: da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Amém, pessoal? No nosso devocional ontem, nós realmente falamos sobre como viviam os novos convertidos. Começamos falando ali sobre a importância que Jesus, quando ressuscitou, esteve com os discípulos durante 40 dias. E durante 40 dias, Jesus só falava do reino de Deus. Jesus não falou de mais nada. Jesus só falou do reino de Deus porque ele queria que os discípulos fossem cheios do reino de Deus. E depois de 40 dias falando do reino de Deus, Jesus olha para os discípulos e fala assim: agora vocês vão me esperar para que a promessa se cumpra e o Espírito Santo venha sobre vocês. Vocês têm que esperar em Jerusalém até que o Espírito Santo venha sobre vocês. E a partir de então, vocês serão cheios do poder do Espírito Santo. E aí vocês vão pregar em toda Jerusalém, em toda Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra. Então nós vemos que Jesus ficou 40 dias falando do reino de Deus, ensinando sobre o reino de Deus, para que eles estivessem preparados para a missão que estava por vir. Depois deles terem uma somente, Cristo falou para eles que eles tinham que esperar até ser cheio do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada. Ontem eu disse algo e quero repetir: você não deve sair da sua casa sem antes ter o Espírito Santo. Você não deve fazer nada na sua vida sem antes ter o Espírito Santo. E aí depois que os discípulos foram cheios do Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo, eles começaram a pregar o Evangelho.
Eles começaram a pregar o evangelho com poder, com autoridade, e pessoas se converteram. A Bíblia fala que na primeira ministração de Pedro, mais de 3.000 pessoas se convertem a Jesus Cristo. Mais de 3.000 pessoas renunciam às suas vidas e recebem o evangelho, recebem o reino de Deus. E aí aqui, gente, nós vamos ver como é que viviam as pessoas. Nós vamos ver aqui um pouquinho de como é que vive uma pessoa cheia do reino de Deus. Uma pessoa cheia do reino de Deus. Vemos aqui o exemplo do que é ser cheio do reino de Deus. E não cheio de coisas dessa terra. Nós passamos muitos anos buscando os nossos sonhos, os nossos objetivos, e não que isso seja errado. Mas o mais importante é que nós venhamos ser cheios do reino de Deus, até que nada mais importa. O reino de Deus precisa ser mais importante do que a tua família. O reino de Deus precisa ser mais importante do que a tua casa. E quando eu falo mais importante que a tua família, pessoal, eu não estou falando para você abrir mão da tua família para estar na igreja. Igreja não é reino. Igreja é uma parte do reino. Quem está entendendo? Não é abrir mão da tua família para estar aqui dentro, não. Não é isso, não. Não é isso. Reino de Deus é viver o reino de Deus dentro da tua casa. É viver o reino de Deus na tua família. Dentro da tua família. É você agradar a Deus dentro da tua casa. É você fechar a sua boca na hora que tem que fechar a boca. É você tomar cuidado com o que você fala. É você tomar cuidado nas suas atitudes, nas suas ações, dentro da tua casa, dentro do seu trabalho, em qualquer lugar que você for. Então nós vimos aqui, primeira coisa, da multidão dos que creram. Então uma multidão de gente creu. Uma multidão. Um exemplo. Quem aqui crê que Jesus é o único Senhor e Salvador da nossa vida? Então nós temos aqui uma multidão dos que creem. Amém? E agora, a partir de então que nós cremos, nós precisamos, olha só, da multidão dos que creram, repete comigo, era a mente. Todos aqueles que criam, todos tinham a mesma mente. Todos tinham o mesmo pensamento. Todos tinham algo em comum. Independente se um tinha uma condição financeira melhor que o outro, se era mais estudado ou não, mas todos tinham algo em comum. Uma mente. Uma mente. E isso daqui, pessoal, é primordial para nós como igreja. É primordial para nós como família, como corpo de Cristo. Nós entendermos que nós temos uma mente. O que significa ter uma mente? É ter o mesmo propósito. Uma mente o centro da nossa vida, precisa ser o reino de Deus. Uma mente é não haver disputa por posição ou interesse próprio. Porque tudo que fazemos, não fazemos por nós, por mim. Mas fazemos por quem, Janinha? Não, Janinha. Ô, Janinha, você falou ontem o dia inteiro, pastor. Nós! Tudo que fazemos, nós não fazemos por mim, por você. Mas nós fazemos por quem, Janinha? Por nós. Então, no reino de Deus não há disputa por posição. No reino de Deus não há, eu sou melhor do que a Mariazinha porque eu sou pastor e a Mariazinha não. No reino de Deus não há, o Marcel é melhor porque o Marcel toca, é do louvor, e o Andrezão não. Não existe isso. No reino de Deus não existe disputa por posição, não existe interesse próprio. Eu não faço as coisas por apenas o meu interesse, mas eu faço o que eu faço porque eu entendo que isso vai beneficiar não apenas a mim, mas a nós. Uma era a mente deles. Então eu vou levar o chá no culto porque o meu chá é tão bom que todo mundo precisa tomar. Né, irmão? Eu não posso ter essa receita só para mim. Aí pegou pesado, hein, pastor? Mas eu preciso que todos saibam. Eu tenho uma cultura na minha empresa. Eu fiz vários cursos ano passado.
E de todos os cursos que eu fiz, tudo que eu aprendi pagando, eu ensinei de graça. Porque eu sei que eu trabalhei, eu sei que foi com o meu dinheiro que eu paguei, mas se não fosse o Senhor, nada disso eu teria. E porque o Senhor me deu, então eu entendo que isso é graça. E aí quando eu chego na barbearia, eles me perguntam como é que foi. Eu falo, foi bom e foi assim, assim, assim. Se vocês quiserem saber, eu vou ensinar tudo para vocês. Claro que tem que haver o interesse deles também, mas se quiser, eu estarei aqui para compartilhar tudo com vocês. Porque, gente, o reino de Deus é isso. O reino de Deus é uma só mente. E qual que é a mente do reino de Deus? É o reino de Deus. É o reino de Deus. Como nós falamos no devocional, eu vou comprar um carro grande para quê? Para que caiba eu, a minha família e mais um monte de gente para levar para o reino de Deus. Eu vou comprar uma chácara para quê? Para que a minha chácara tenha vários e vários devocionais e que naquele lugar pessoas conheçam a Jesus e pessoas sejam cheias do Espírito Santo, sejam batizadas como Espírito Santo. Eu vou pôr uma piscina na minha casa para quê? Para que ali vai ter batismo. Amém, pessoal? Ali pessoas vão morrer lá dentro. E vão saírem de lá novas pessoas. Do novo nascimento. O reino de Deus é isso. O reino de Deus é, Deus está me abençoando, Deus está me prosperando, e se eu vejo um irmão necessitado, eu faço, não esperando que esse irmão futuramente faça por mim, não, mas eu faço porque eu entendi que o reino é isso. Ainda que haja ingratidão, quer ver um exemplo? Quem já fez algo por alguém e essa pessoa foi totalmente ingrata com você? E aí você falou, dá vontade de parar assim ou não, gente? A vontade é ou não é? Você já fez tanto por alguém, você já foi lá, você abraçou a pessoa, você fez de tudo, você limpou ela, você deu comida para ela, você deu roupa para ela. E aí daqui a pouco ela vira as costas para você, passa na rua e finge que nem te conhece. Você fala assim, olha, é isso que eu recebo, mas deixa eu te falar, o Senhor está olhando para mim, para você e está falando assim, você é rico. Porque o reino de Deus é isso, uma somente é isso, pessoal, é entender que nunca foi sobre mim, nunca foi sobre você, e sempre foi sobre nós. Nós falamos do devocional, a oração do Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, quando a igreja ela tem uma mente, ela sabe para onde ela está indo. Sabe por que a nossa igreja, eu acredito que nós estamos vivendo aqui um tempo de reconstrução. Eu falei ontem para algumas pessoas, falei para a Janinha, eu falei assim, Janinha, eu acredito que nós estamos vivendo um tempo de reconstruir. Deus nos colocou aqui para nós reconstruirmos. E eu entendo por que talvez hoje, às vezes está até um pouco difícil de nós convidarmos alguém e as pessoas virem, porque agora é tempo de reconstruir. Deus quer alinhar a nossa mente. Deus quer alinhar o nosso coração com aquilo que realmente é importante. Amém, pessoal? E nós estamos vendo isso porque nós vemos isso no coração dos irmãos ao abençoar, ao entregarem, sem medir esforços. Quando nós vemos pessoas ofertando, pessoas fazendo, não só monetariamente, mas com o seu tempo. Como foi maravilhoso, como foi bom ver Mariazinha e seu Marcelo no nosso retiro. Como foi maravilhoso ver os dois dando tortada na cara um do outro. Como foi maravilhoso ontem eu ver o Everton lascando água nas minhas costas. Como foi maravilhoso ver a Lucinha jogando bola melhor do que muito homem. Vocês não têm noção disso. Vocês não têm noção disso. Ainda o Everton chegou em mim e falou assim, não, mas ela tinha um time de futebol feminino aqui na cidade que já ganhou várias e várias coisas, né, Lucinha? Mas ninguém ganha da minha cabeçada. Eu estava jogando bola ontem, jogando um vôlei lá. Aí o Matheus jogou a bola para cima assim, eu falei, nossa, agora vai de cabeça, hein? Mas eu vim com a cabeça aqui assim, ó. Eu acho que a força que eles imaginaram, a bola ia pegar uma velocidade tremenda. Eu fiz assim, na hora que a bola veio, eu fiz assim, ó. Puc, ela só bateu e foi pro lado. Falei, nossa, eu sou ruim demais nisso. Não vai. Mas como é bom nós vermos a igreja com um só coração.
uma só mente, melhor dizendo, que é a mente do reino de Deus. É a mente do reino de Deus, é saber que o que estamos fazendo, por mais bom que seja, por mais gostoso que seja, por mais agradável que seja, mas nós não fazemos apenas por nós mesmos, por mim. Quando eu falo nós, agora eu estou falando só de você. Mas nós fazemos por toda uma comunidade, por todas as pessoas. E é por isso que quando você não está, meu coração se entristece. E é por isso que eu falei, não, eu preciso pensar em quem não consegue vir, porque precisa estar aqui. Ou quando você ainda abre mão, que nem eu vou dar um exemplo aqui, a Marcele falou, eu poderia ter feito outra coisa mais legal. Mas foi muito legal. Eu podia ter feito outra coisa mais legal, mas mesmo assim, podendo fazer outra coisa mais legal, decidiu estar lá. Porque entendeu que precisa ouvir. E a gente precisa experimentar da presença de Deus. Amém, gente? É muito interessante que nós falamos ontem também que a palavra testemunha, vocês serão as minhas testemunhas em todo Jerusalém, Judeia e até os confins da terra. A palavra testemunha do original do grego vem de experimentar. Porque vocês experimentaram a minha presença, experimentaram a minha vontade, agora vocês serão testemunhas. Então, quando nós falamos aqui que nós somos testemunhas de Cristo, nós vamos falar daquilo que nós temos experimentado. Amém, pessoal? Nós vamos testemunhar aquilo que nós temos visto na nossa vida, aquilo que nós temos experimentado na nossa casa. Mas como é que eu vou experimentar se eu não busco? Como é que eu vou experimentar algo se eu não vou em direção àquilo? Então eu posso falar para você, tem um restaurante novo que abriu e a comida de lá é maravilhosa. E eu posso te dar esse testemunho porque eu experimentei da comida. Mas você só vai saber se a comida de lá realmente é boa se você for até lá e você pagar o que tem que pagar e você comer a comida de lá. E aí Jesus ele está olhando para mim, para você e está falando assim, quem quer me seguir, venha, tome a sua cruz e o quê? Siga-me, paga o preço e vem comigo e vocês vão experimentar, vocês vão entender o que é o reino de Deus. E aí nós vemos um só coração. Então, na multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. E quando nós estamos falando de coração, nós estamos falando de sentimento. Coração é sentimento, pessoal. Mente é razão. Razão, entendimento. Mente é uma só, é algo que está na tua mente, é a tua razão, é o teu racional. Eu entendo que é isso, é o reino de Deus que eu preciso viver. Amém? E um só coração é o que? É o sentimento. É o sentimento do, eu preciso dar carona para o meu irmão ir lá. É o sentimento da compaixão, é o amor em ação. Um só coração, aqui que a Bíblia está falando, é o amor em ação, é o sentimento, é o olhar para o irmão e ver a necessidade e falar, eu vou ajudar o meu irmão. É olhar para qualquer pessoa e falar assim, eu vou facilitar a vida dela. Um só coração. Um só coração. Então, eles tinham o mesmo espírito de amor. E o que isso gerava? Cuidado pelos irmãos. Eles cuidavam dos irmãos. Eu acho bonito. A Mariazinha, às vezes ela fala para mim, ai pastor, eu não vi mais o fulano, o senhor mandou mensagem, como é que tá? Acho isso muito bonito. Por quê? Porque é o coração, é o cuidado pelos irmãos, é olhar e falar assim, por que o irmão está vindo? Por que não está vindo? Então, um coração gera o cuidado, gera a generosidade, gera a sensibilidade às necessidades. Às vezes você vai olhar para o teu irmão e teu irmão está com a cara meio fechada, está meio abatido, você vai falar assim, aconteceu alguma coisa? Precisar de mim, eu estou aqui, tá? E não para julgar, mas para ajudar.
Todos nós temos dias difíceis. Sim ou não, gente? Quem passa por dias difíceis? Nós. Todos nós temos dias difíceis. E como é bom quando nós temos um irmão que está com o mesmo coração e que nos ajuda nesses dias difíceis. É ou não é? Como é bom você ter alguém que você pode contar. Que você pode sentar e você pode falar. E você sabe que essa pessoa não vai te julgar e muito pelo contrário, ela vai pegar nas suas mãos e vai falar assim, vamos junto. E esse era o coração daquele povo. Porque todos estavam vivendo o reino de Deus. Gente, para a gente ter esse coração, a gente precisa aprender a viver o reino. O reino de Deus. O reino de Deus. Não pode ser sobre mim, sobre você, tem que ser sobre nós, é sobre o reino de Deus. É o reino de Deus que importa. É o reino de Deus que é o mais importante. Amém, gente? Nós vemos isso, por quê? A Bíblia fala aqui, ó, ninguém considerava unicamente a sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Uma mente, um coração, resultado disso, ninguém considerava única, sua, aquilo que tinha. Então o povo olhou para eles e falou assim, não, o meu carro não é só meu. Perdão, o meu carro, a minha casa, a minha vida não é só minha não, eu preciso pegar isso daqui, eu preciso fazer pelo meu irmão que está precisando de ajuda, de fazer pelo aquele que não tem. O reino de Deus é isso, pessoal. A Bíblia fala, não acumulem para vós tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem corrói. Dinheiro é bom, mas não é tudo. Dinheiro é um excelente servo, mas é um pior senhor. Então que aprenda isso, aquilo que você tem é com o seu trabalho, é com o teu esforço, sim, mas aprenda a ser reino naquilo que você tem. Aprenda a servir com o que você tem. E eu não estou falando só para a gente aqui da igreja não, eu estou falando para pessoas lá de fora também. Um sinal de servo é que Jesus, ele foi servo. Ele abriu mão de tudo que ele tinha para ser servo, para servir. Ele foi lavar o pé dos apóstolos, dos discípulos. Imagina o pé do Pedro como não era. Jesus lavou. Aí Pedro olha para ele e fala assim, não, eu não quero que o senhor lave o meu pé não, imagina. Eu que tenho que lavar o pé do Senhor. Pedro, mas se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo. Misericórdia, então lava o corpo inteiro. Tamanha era a vontade dele de servir a Jesus, de fazer a Jesus. Então o que eles entendiam? Que tudo o que eles tinham vinha de quem, gente? De Deus. Então o que eu tenho vem de Deus. Deus é quem me dá. Amém, gente? Os meus bens têm que ser instrumentos para servir. Tem que ser instrumentos para servir. E isso é muito maravilhoso, porque eles não serviam por pressão, mas eles serviam por amor a Deus. A gente está vendo isso. Quando nós temos amor, como as coisas fluem. Sim ou não? Sim ou não, gente? Quando tem amor, meu irmão, as coisas fluem. Eu não preciso ficar aqui, pessoal, em nome de Jesus, o próximo devocional, quem não for, está condenado ao inferno, hein? Não preciso, porque o amor constrange, o amor e o exemplo constrange. Então a Marcela vem aqui dar um testemunho, outros irmãos dar um testemunho, pessoas chegarem em mim e falar assim, pastor, quando que vai ser o próximo? Precisamos marcar o próximo. O amor, ele constrange, o amor, ele faz, não é por pressão, é por amor. E é por isso que o meu maior papel aqui é ter uma igreja que ama a Deus acima de tudo, acima de todas as coisas, que ame a Deus acima de qualquer coisa, amém, pessoal? Que faça porque ama, que não esteja aqui ministrando louvor porque tem que estar, senão o pastor vai pegar no pé. Não, mas tem que estar porque não se vê em outro lugar. Que está aqui no culto de domingo e não vem por pressão, porque senão a Mariazinha vai notar a sua falta e vai te mandar uma mensagem. Não, mas porque se você não estiver aqui, você não tem vida.
Se você não estiver aqui, você não consegue viver. É isso. É por amor, é você entender que a sua vida depende disso aqui. É entender que a sua vida depende de uma leitura da palavra. Entender que a sua vida depende da oração. E não é para orar só para contar problema para Deus, mas é para orar para ter relacionamento com Deus. Amém, gente? Tem muita gente que só ora e faz de Deus um garçom. Deus me dá isso, me dá aquilo. Eu estou com isso, eu estou com aquilo, eu estou passando isso, estou passando aquilo. E Deus fala assim, viu? Quando é que você vai perguntar se eu estou bem? Você quer que eu faça tudo por você, mas você não quer a minha presença. Você quer que eu faça, te dou tudo, mas o mais importante que sou eu, você não quer. Você só me busca quando você está precisando das coisas. E Deus ele está colocando em nós uma só mente, um só coração nesse sentido, pessoal, de nós entendermos que nós não somos nada sem a presença de Deus. Que não temos nada se não tivermos o Espírito Santo, se não tivermos o Senhor Jesus. Amém, pessoal? Então o Evangelho ele tem essa obra maravilhosa. O que é pregar o Evangelho? Pregar o Evangelho é mudar a forma das pessoas de viverem. Pregar o Evangelho é mostrar que alguém um dia morreu na cruz e te deu uma nova vida. Não é a mesma vida. Se você crê que em Jesus é o seu Senhor e Salvador e você continua vivendo a mesma vida, você ainda não nasceu de novo. Porque Ele veio para dar uma nova vida. Amém? Uma nova vida. O Senhor veio para nos dar uma nova vida. E o que essa nova vida traz? Ela traz uma nova forma de enxergar as coisas. Uma nova forma de pensar sobre as coisas. Uma nova forma de acordar pela manhã. Uma nova forma de dormir ao entardecer. Uma nova forma de tratar o seu cônjuge. Uma nova forma de tratar as pessoas que te cercam. Uma nova vida, ela vem com uma nova forma de viver, pessoal. Aquele povo recebeu o Evangelho de tal forma que eles olhavam para aquilo que eles tinham e eles falavam assim, por que eu tenho tanto e meu irmão não tem? Não, está errado isso. Está errado isso. Eu estou vivendo tão bem, o meu irmão está vivendo tão mal. Como é que eu posso chegar na minha casa, dormir numa cama maravilhosa e o meu irmão não tem nem aonde dormir? Está errado isso, o meu irmão também tem que dormir no mesmo lugar. Nós somos filhos do mesmo Deus. O Evangelho é isso, pessoal. O Evangelho é olhar para a sua vida e falar assim, como é que eu posso usufruir da presença de Deus dessa forma? E eu vejo gente daí no mundo sofrendo com casamento destruído, com uma vida de depressão, de ansiedade, porque não conhecem o Senhor Jesus. Eu não posso aceitar isso, eu preciso ser testemunha. Eu preciso apresentar essa nova forma. Amém, pessoal? E o legal é que eles não precisavam ser pressionados. Os apóstolos não precisavam e falavam assim, ô Emily, você tem 3 sapatos, né, Emily? Viu, vamos dar 2, vamos dar 1 aí, Emily. Porque tem uma irmã lá que não tem nenhum não, viu? Não precisavam fazer disso. A própria Emily olhava e falava assim, por que eu estou com 3 sapatos? E por que eu sei que tem alguém que não tem nenhum? E por que eu estou com os 3 aqui parados e eu não vou dar 1? Não! O próprio Espírito Santo tocava. Eles eram guiados pelo Espírito Santo. Mas sabe por que eles eram guiados pelo Espírito Santo? Porque eles oravam. Porque eles tinham vida com o Espírito Santo. Tem gente querendo ser guiada pelo Espírito Santo, mas não tem relacionamento nenhum com o Espírito Santo. Deus não vai te guiar não, meu irmão. Porque quem convence da justiça, do juízo, do pecado é o Espírito Santo. Sabe quando é que você vai conseguir vencer um pecado de estimação seu? Quando você tiver relacionamento com o Espírito Santo. E confessar ele também. É importante. Mas quando você tiver relacionamento com o Espírito Santo, ele vai mudar a sua vida. Ele vai mudar a forma como você enxerga tudo. Amém, pessoal? Então, quando alguém está cheio de Deus, a generosidade é natural. O serviço é natural. O amor é o que, gente? Natural. Não é obrigação, não é pesado. Não é algo que eu preciso me esforçar para fazer. Eu faço porque eu sou assim. Porque Deus está me mudando, Deus está me moldando. Amém? Quantos estão entendendo? Esse povo aqui, eles não estavam tentando parecer espirituais.
Eles eram espirituais. Eles eram espirituais. E o exemplo disso é que grande graça estava sobre eles. Com grande poder, não havia pessoas necessitadas entre eles. Versículo 33. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. O que é isso, gente? O que é uma grandiosa graça? É o reino avançando sem manipulação. É o reino avançando sem obrigação. É o reino avançando sem performance. Nós não queremos, o Espírito Santo não quer pessoas que estão aqui por obrigação. Amém? Eu já fui muito um pastor assim, que obrigava as pessoas a estarem na igreja, mas eu não quero mais. Porque obrigação mostra um coração totalmente longe do Pai. Eu quero pessoas que de fato tenham o amor a Jesus. Que de fato queiram estar aqui. Amém, pessoal? Que como Davi falava, alegrei-me, quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como Davi, hoje é dia de culto, glória a Deus. Hoje é dia de devocional, aleluia. Hoje é dia de encontro de casais. Ansioso por esses encontros, por esses momentos, porque sabem que vão aprender um pouco mais do reino de Deus. O povo nessa época aqui estava tão animado com o reino de Deus que eles não se reuniam 2, 3 vezes na semana, não, era todo dia. Eles iam de casa em casa, compartilhando a palavra de Deus todo dia. Vamos ler aqui agora o livro de Isaías. E aí eles faziam um devocional deles lá todo dia eles aprendiam. Tamanho era a fome, tamanho era o desejo. O reino avançava, gente, sem obrigação, sem performance. Eu não preciso parecer. Sabe o que é performance? Performance, eu até dei esse exemplo ontem também. Tem gente que acha que para orar precisa ter uma oração bonita. Tem gente que fala assim, pastor, eu não oro no microfone se o senhor me chamar de jeito nenhum, porque eu morro de vergonha. Eu entendo que tem a vergonha, gente. Mas muitas das vezes a vergonha é porque dentro dela, ela exige uma performance. Eu não sei orar. Todos nós sabemos orar. Não tem essa. Pastor, mas eu tenho vergonha. Para de olhar para você. Você tem vergonha porque ainda você está olhando para você. Você está olhando e está pensando no que vão falar, o que vão dizer, o que vão pensar. Ninguém precisa pensar nada, ninguém precisa falar nada, ninguém precisa dizer nada, é você e Deus. O resto, você acha mesmo que o apóstolo Paulo estava preocupado com o que estavam falando dele lá na cadeia? Se Jesus estava preocupado com o que estavam falando dele enquanto ele estava sendo chicoteado? Então quando a gente tira a visão de nós, gente, a gente passa a olhar o reino e a gente fala, não é a minha oração, não é para mim, é para nós. Amém? Amém? Então é claro que eu não vou pegar aqui e falar assim, irmã Helena, vamos lá, irmã Helena, termina o culto aí. Não vou fazer isso. Mas o que eu estou te ensinando é que quando nós também paramos de olhar para nós e passamos a olhar para Jesus, eu vou orar do meu jeito. Vou orar. E se for 3 palavras, eu orei. Amém, pessoal? Termina aqui o culto aqui, irmã Helena. Deus, obrigado por essa noite. Amém, amém, pessoal, vai com Deus. Aí acabou. O que importa para Deus é o que? Ser de coração. Você precisa saber falar? Moisés era gago. Era pesado no falar. E Deus falou assim, tá bom, eu coloco Arão para falar por você então. Mas eu vou te usar. Eu vou usar você, para de olhar para você. Amém? Para de querer ter uma performance. Às vezes isso limita até o nosso evangelizar. A gente acha que precisa ser igual o pastor, saber falar bonito para poder falar do evangelho. Não, gente. Do seu jeito, como diz aqui no interior mesmo, né?
chucrão, não é assim que fala? Chucrão? Ah, eu sou chucrão. Mesmo o seu jeito chucrão, você vai ganhar um monte de chucrona. E chucrões. Deus vai usar você, mas não se preocupe com performance. Amém? Não se preocupe com performance. Não se preocupe. Não se preocupe com isso, gente. Nós vamos ver um pouquinho à frente aqui sobre Ananias e Safira. Eu quero ler um pouquinho aqui para vocês, o capítulo 5. Porque no versículo 36 do capítulo 4, nós vimos José, que foi um homem que vendeu um terreno e vendeu um campo e entregou todo o dinheiro do campo ao pé dos apóstolos. Amém? Ele estava tão cheio de Deus que ele falou assim: esse campo não tá parado, não tem nada nesse campo. Já que ele está parado, agora ele não vai estar mais parado. Ele vai para o reino de Deus, vai embora. Vendeu e deu para os apóstolos. Falou assim: ó, faz o que vocês quiserem com o dinheiro. E os apóstolos começaram a distribuir dinheiro para quem não tinha. Amém? Começou a distribuir dinheiro para quem não tinha. Falou assim: não, tá aqui, ó. A gente vai ter uma igreja assim ainda, amém, pessoal? Amém, gente? A gente vai ter igreja assim ainda, em nome de Jesus. Ah, o irmão não tem um carro. Pastor, eu quero dar um carro na vida do Mateus. Hein, Mateusão? Eu quero dar uma casa para o Mateus. Assim? Assim, quero dar uma casa para ele. Por quê? Porque eu tenho 4 casas. E ele não tem, por quê? Toma, Mateus, uma casa para você. E aí o Mateus também vai se encher disso e vai receber a casa. E aí ele, daqui a pouco, ele vai falar assim: agora a que eu estava juntando para comprar o dinheiro. Para comprar o dinheiro não, para comprar outra casa. Agora eu vou pegar o dinheiro que eu estava comprando. E agora cadê o irmão lá que está sem carro? Está sem moto, eu vou dar uma moto para ele. É isso aqui. O reino era isso. O reino era isso. Era assim que eles faziam. E nós vamos ser assim, amém? Nós vamos ser assim, em nome de Jesus. Nós vamos ter pessoas prósperas no nosso ministério para que o reino de Deus avance. E sem pressão. Não é que eu vou chegar aqui e vou falar assim, ó, você que tem 2 carros. Não, mas você vai me procurar. E você vai falar: pastor, eu quero fazer. Vamos ver quem não tem? Vamos embora. E vamos fazer. Amém? Pastor, eu tenho muita roupa na minha casa. Eu estou falando de carro aqui, gente, mas pode começar com coisa pequena, tá? Sabe um celularzinho que às vezes você tem lá que você não está nem aí? Tem gente querendo um celularzinho novo. Você pode pegar e pode falar assim: pastor, quem é que não tem celular ou está com o celular ruim da igreja? Vamos fazer aqui? Quem está entendendo? Pastor, você conhece alguém que não tem roupa? Eu quero doar roupa. Vamos junto, vamos doar roupa. Vamos começar com aquilo que nós temos. Um dia a gente vai chegar lá em cima, vai estar no patamar lá em cima, lá de carro, casa. Amém? Viagem missionária. Amém, pessoal? Viagem dos sonhos também. Amém, gente? Nós vamos chegar nesse nível, mas primeiro a gente precisa ser fiel no pouco. E aí José fez isso. E aí vamos lá, capítulo 5. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Logo em seguida, ó, Ananias e Safira viram José vendendo. E aí com certeza, olha aqui para mim, com certeza na época o povo viu que José tinha vendido. E aí foi visto como um exemplo bom. Sim ou não, gente? O povo começou a falar: olha lá, você viu? José vendeu lá, deu coisa. E aí Ananias e Safira olhou aquilo e falou assim: nossa, que honra. Ananias olha para Safira e fala: amor, vamos vender um negócio que nós tem também? Porque daí todo mundo vai olhar para nós. E todo mundo vai gostar de nós. E nós vai ser os bambambam. Olha só. Também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Olha lá. Então José vendeu e tudo que ele pegou, ele entregou. Ananias e Safira já não. Já vendeu uma parte, pegou uma parte do dinheiro e reteve para eles. Sabendo disso, também sua mulher, e o restante levou e o colocou aos pés dos apóstolos. O restante. Então perguntou Pedro: Ananias,
Como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? A ponto de você mentir ao Espírito? Mentir a quem, gente? Espírito Santo. Ananias estava preocupado com a performance. Olha, eu vendi. Eu posso. Eu tenho dinheiro. Performance. Só que ele estava tão preocupado com isso que ele vendeu e reteve parte. Ele não deu tudo. Ele reteve parte. E aí, quem que encheu o coração dele, gente? O capiroto. E aí, no versículo 4, Pedro fala: ela não pertencia a você e depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder? Em outras palavras, já não era seu? Você não precisava fazer isso. Você não precisava fazer isso. Sabe o que eu vejo aqui também? Muita gente fazendo por emoção. Servir a Deus, gente, é decisão. Repete comigo: servir a Deus é decisão. Você decide e pronto, acabou. Por que eu falo isso? Eu não posso ser marido da Bárbara, amar a Bárbara por emoção. Eu tenho que decidir ser marido da Bárbara e amar a Bárbara acima de todas as coisas. Amém? Amém? Isso é uma decisão diária. Porque emoções vão surgir num casamento, sim ou não? Vai ter emoção de alegria, vai ter emoção, às vezes, de ira. Vai ter vários tipos de emoções. E se eu for me deixar ser levado pelas minhas emoções, muitas das vezes eu vou fazer besteira. Muitas vezes eu vou fazer besteira. E com Deus é a mesma coisa. Ananias e Safira viu o que aconteceu com José e foram cheios de uma emoção maligna de que eu preciso fazer para poder também ser visto. Eu preciso de reconhecimento. E eu falo isso porque a emoção ela pode te atrapalhar muito no teu momento com Deus. Porque se você não aprender a se decidir, você vai viver uma montanha-russa no teu relacionamento com Deus. Aí você vem para a igreja, aprende do reino, ouve a palavra do reino, e aí você fala: realmente eu preciso disso, eu quero isso. E aí você, cheio de uma emoção, de uma pregação, de uma música, sente Deus, é tocado pelo Espírito Santo, e você fala: e a partir de agora, eu vou fazer a vontade do Pai. E aí a segunda-feira vai vir e vai te dar preguiça de orar. Vai te dar preguiça de ler a Bíblia. Aquilo que você decidiu que você iria tomar de decisão, vai vir muitos obstáculos para você. E se você for uma pessoa emocional, emotiva demais, e não for uma pessoa decidida, você não vai conseguir agradar a Deus. E aí você vive nessa montanha russa. Uma hora você está super bem com Deus, daqui a pouco você está lá embaixo e você está super mal com Deus. Uma hora você está: Deus, usa-me. Outra hora você está: ai Deus, coloca outro no meu lugar. Uma hora você está assim, lá em cima, outra hora você está lá embaixo. Quem está entendendo, gente? E Ananias e Safira foi isso. Eles olharam e eles queriam a glória. Queriam a honra das pessoas. Eles queriam a aparência da espiritualidade. Por quê? Porque tinha acabado de acontecer. A galera estava vendendo as coisas. E eles precisavam parecer espirituais. Eu também, vamos vender também, amor. Vamos vender. Aí nós vendemos, o povo vai achar que nós também é de Deus. Aí a gente vai ter uma gradinha ali com os apóstolos vão olhar para nós, não sei o quê. A gente consegue guardar uma graninha para nós aqui, não vai faltar ainda, nós ajudamos o outro, está tudo certo. Aparência. E aí Pedro ele já chega e já dá com os dois pés no peito, né? Ô Ananias, por que você deixou o capeta encher seu coração? Você não mentisse para mim não, tá? Você não mentiu para homens não, você não mentiu para mim, você não mentiu para nenhum dos apóstolos. Você mentiu para o Espírito Santo. Você está tentando enganar quem, meu irmão? Você está tentando enganar quem? Você está enganando o Espírito Santo. Você quer fingir uma coisa que você não é? Ele queria reconhecimento humano. Queria parecer ser cheio de Deus. Gente, sabe por que muitas das vezes eu não falo quem está fazendo as ofertas na nossa igreja?
Por que eu não falo quem deu o púlpito? Por que eu não falo quem coisou a porta? Por que eu não falo quem deu a porta de vidro? Por que eu não falo do ar-condicionado? Embora a gente às vezes sabe, acaba descobrindo. Mas por que eu não fico falando aqui no púlpito? Porque a gente não precisa de reconhecimento humano de ninguém. Você não tem que fazer, é porque o fulano deu a porta. Mas eu vou dar o ar-condicionado. E aí fica aquela briga. O que para mim seria maravilhoso. Briga boa, né? Deu um ar-condicionado, pastor, vamos colocar um ar-condicionado industrial agora. E vai, né? Vai aumentando o negócio. Mas eu não falo por quê? Porque nós não precisamos de reconhecimento humano, porque nós não estamos fazendo para ninguém. Pastor, mas a estrutura aqui não é para as pessoas? Sim, é para as pessoas, é para o reino de Deus avançar. O ar-condicionado não é só para o pastor vir de terno. É para todo mundo vir de blusa de frio. Amém? A parede vai ser pintada bonitinha para quê? Para que quando as pessoas chegam aqui falam, nossa, que zelo com as coisas de Deus. Ai, que igreja bonita. Ai, que igreja que cuida das coisas. Mas quem pintou? Todo mundo. Quem colocou a porta? Todo mundo. Quem colocou o ar-condicionado? Todo mundo. Quem fez? Fala assim comigo, nós fizemos. Não, tem que vir com o dedo. Vamos lá, igreja. Nós fizemos. A gente tem que sentir dor no coração quando um irmão peca e cai. Não feliz. Eu sabia que não era de Deus. Tá vendo? Tá vendo? Não, a gente tem que sentir dor. Tem que ter temor no coração. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Ananias mentiu para o Espírito Santo e imediatamente ele morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou, diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Ela respondeu, sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta aos pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés deles. Sabe por que isso aqui aconteceu, gente? Porque Deus queria colocar temor na igreja. A igreja estava começando, era o início da igreja aqui. Sempre quando Deus ele começa um projeto, sempre quando Deus ele cria algo, ele precisa mostrar para as pessoas que ele é Deus. Que as pessoas precisam confiar nele e temer a ele. E é por isso que Ananias e Safira eles morrem imediatamente. Para que o povo olhe e fale assim, a gente não pode apenas aparentar ser de Deus. Nós temos que ser de Deus. Amém, pessoal? Estou falando que você vai sair daqui, você vai pecar, você vai morrer? É isso que o pastor Cláudio está falando, gente? Não estou falando, mas o que eu estou te falando é, nós precisamos ser de Deus e não apenas aparentar ser de Deus. Nós precisamos pertencer ao Espírito Santo. Amém, pessoal? Nós vemos em Atos 4, as pessoas estavam cheias de Deus. Em Atos 5, o coração de Ananias estava cheio de um monte de coisa. E não do reino. E aí eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. O que está cheio o seu coração? Do reino de Deus ou cheio da terra? O que é mais importante para você do que o reino de Deus, igreja? O que é mais importante para você do que o reino de Deus? O que falta ainda para o seu coração ser cheio do reino de Deus? Por que você ainda tem medo de entregar teu coração para Deus 100%? O que está faltando?
ser cheio do reino, cheio do reino, cheio do reino. Para de olhar para você, para de olhar para os outros, olha para o reino de Deus. Para de se preocupar com os outros no momento. Agora é momento de você se preocupar com a tua vida com Deus, de você estar bem. Amém, pessoal? Jesus ficou 40 dias falando do reino de Deus para os discípulos, porque eles não precisavam de nada, eles só precisavam do reino. É o reino que importa. A diferença entre José, Barnabé e Ananias não foi a oferta. Ananias não morreu porque ele deu menos que José, não. José estava cheio de Deus, ele serviu naturalmente, amém, pessoal? Foi natural. E Ananias? Estava cheio de aparência, buscava glória humana. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, ó: quem está cheio de Deus não precisa de palco. Quem está vazio precisa de reconhecimento. Amém? Quem está cheio de Deus não precisa de palco nenhum. E é isso que nós temos que buscar, ser cheio do reino de Deus. Precisamos buscar, ter esse desejo ardente de ser cheio de Deus, cheio de Deus. Por isso, igreja, leia a tua Bíblia. Leia a tua Bíblia. Foque nas coisas de Deus. Se encha das coisas de Deus. Se encha das coisas de Deus, para que você venha viver todo dia o reino de Deus. E aí o reino de Deus vai te ensinar a ver de uma forma diferente, vai te ensinar a falar de uma forma diferente. Mas a gente precisa tomar atitudes, decisões. O que me afasta do reino, eu tiro da minha vida, sem pensar duas vezes. Amém? Eu tirei do meu celular Instagram, Facebook, todo tipo de rede social. Só deixei o meu WhatsApp. Eu uso para trabalho. Aí eu fiz o quê? Coloquei o meu Instagram aqui no meu tablet, que é uma coisa que eu não pego muito, não fica comigo o dia inteiro. Quando eu preciso fazer alguma coisa para trabalho, eu vou no meu celular, jogo no meu tablet e posto no Instagram. Saio do Instagram e acabou tudo. Por que eu fiz isso? Porque eu preciso focar em Deus. Não que talvez estava me atrapalhando na minha vida com Deus. Não, mas não, eu vi que não precisa. Não está edificando em nada, então não precisa ficar o dia inteiro vendo videozinho engraçado, Reels. Não precisa. Aí eu tirei. Estou dando um exemplo aqui, mas você pode ser outra coisa. Mas quando a gente quer o reino de Deus, a gente faz o que tem que ser feito também, pessoal. Não fica dando desculpa. Ai, a gente é claro que é arrumar desculpa. Ai, mas eu não posso desinstalar porque eu uso para trabalho. Dê um outro jeito de trabalhar com aquilo aí. Dá um jeito de resolver a situação. Amém? Mas a gente precisa ser cheio de Deus. A gente precisa ser cheio do reino de Deus. Focar no que realmente importa, naquilo que realmente interessa. Amém? Fica de pé no seu lugar.